Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bora fechar o capitalismo de vigilância? Vamos fechar, né? A Vamos gente, a fechar. gente se propôs a fechar o capitalismo de vigilância, a gente tem que fechar o capitalismo de vigilância. Pois é. Terminamos de ler o livro, basicamente. A gente estava, acho que no começo a gente falou que ia ser uma, uma série de 3 ou 4 episódios. Esse é o terceiro episódio, a gente vai juntar as duas partes finais do livro. Então, a parte 2 que chama O Avanço do Capitalismo de Vigilância, e a parte 3 que chama Poder Instrumentário para uma Terceira Modernidade. A gente vai juntar esses dois e a gente vai explicar por que aqui ao longo do episódio. Essa é uma série que o livro em si se encerra aqui, e aí a gente vai ter um material diferente, ainda sobre o livro, mas diferente, com coisas além do livro, vamos dizer assim, para o nosso quarto episódio, se tudo der certo. É isso, de anúncios, né? Mais alguma Sim. coisa? Acredito que não, tá tudo certo por enquanto. Por enquanto. Então tá bom. Então vamos seguindo aí a nossa trilha da paranoia, né? Conforme nós denominamos. E aí, aqui agora, na terceira parte, depois que a gente já explicou o que é o capitalismo de vigilância nas palavras da Shoshana Zuboff, a gente falou um pouquinho da questão da democracia, né? A gente trouxe aí, lembrando que a gente tem em cada episódio um link com todas as referências que a gente cita e mais para vocês. Então, se vocês quiserem ler mais coisas sobre isso, vai ficar tudo aí em algum lugar onde dá para clicar no YouTube, com certeza, né? A série chega no YouTube em dezembro. Vai ter o linkzinho aí embaixo e antes do YouTube em algum lugar do Spotify ou nas redes sociais, enfim. Agora na parte 2, que é a primeira parte que a gente zera o ciclo de dispossessão. Ela sai um pouquinho do Google, né? E aí ela começa a dizer que, assim, tendo conquistado a internet, o mundo digital como um todo, as empresas agora começam a tentar entender como é que esse escopo tudo isso que elas criaram, o escopo de controle, pode ser aplicado na vida real, né? É aqui que a gente está. Então a gente está caminhando ela diz que a gente está caminhando para a computação de todas as coisas e todas as interações humanas. É Que é isso. mais ou menos o que a gente já vê hoje, né? É assim, eu acho que é muito difícil existir algum tipo de interação da gente com boa parte dos meios que não tenha uma transação intermediada por algum É, dispositivo, algum aplicativo, né? Tá tudo muito bem posicionado dessa forma. E lembrando, que eu acho que é sempre importante lembrar, esse livro foi lançado em 2019, né? uhum, O período pandêmico ajudou também a acelerar muito a implantação de dispositivos é verdade. de controle, de biometria, todos esses artefatos, né? Muitas coisas foram digitalizadas nesse período. Aqui no Brasil, por exemplo, coisas que nem se tinha muita perspectiva de digitalização tornaram-se digitais por conta da pandemia. Uhum. Então, a gente também sofreu um processo de aceleração dessa digitalização que talvez, né, com certeza, ninguém previa a pandemia em 2019. É, Mas com certeza, no caso do livro, ele estava para ser refletido poucos anos depois, assim, do que a gente está passando agora. Né? Era uma previsão um pouco mais longa, um pouco mais colocada a conta-gotas, assim, para que a gente percebesse menos. E no final das contas, como a gente precisava disso, porque estávamos todos, né, nesse período nefasto, a gente também não percebeu igual. Porque verdade. rapidamente veio a comodidade, as coisas foram mudando muito rápido. E esse sistema, né, de 4 passos que a gente citou no último episódio, ele foi muito acelerado. Eles jogaram, alguns ajustes mínimos foram feitos com alguma crítica, mas pouca crítica, e eles permanecem. A gente não tem muito mais para onde fugir, né? Eu acho que principalmente sistemas bancários, parte de documento, essas coisas assim, esquece. Muito difícil. A gente tá vivendo numa era em que existem bancos que são 100% online hoje. Não existe agência. Exato. Você não tem uma agência para destruir quando E, não, chegar a hora. e na grande maioria dos casos, você não tem nenhum gerente, na verdade, né? Você lida tudo com Exatamente. inteligência artificial. Dentro do ciclo de dispossessão que a gente discutiu no último episódio, a questão da habituação foi muito acelerada. A gente estava tão preocupado com outras coisas, a real é essa, com outras coisas, que tudo que pudesse facilitar o dia a dia da loucura que a gente estava vendo né, na televisão, se ligava a televisão, era só loucura, tudo que pudesse facilitar isso foi muito bem-vindo, na verdade. Foi muito aceito e foi aceito muito rápido, né? Isso é verdade. Lembrando que
você vai se identificar com isso um pouco mais, questões tecnológicas. Toda a nossa relação de trabalho já é 100% mediada ou computadorizada, né? Sim. Tem reuniões que você faz pessoalmente, aí você manda um e-mail, reforça tudo que foi discutido na reunião para todo mundo. Então, assim, se puder mandar e-mail, também depende aí dos lugares onde se trabalha. Mas a questão é. Desculpa, eu não aguentei. Não, tá bom. A questão é que, assim, já tem partes da nossa vida que são 100% mediadas por essa inteligência aí artificial de alguma forma ou computadorizada de alguma maneira e não tem como mudar isso mais. Porque você não pode ser a única pessoa no mundo que não vai agendar uma reunião no Teams, não vai mandar um e-mail, não vai, entendeu? Não tem mais como você voltar para trás disso. Então a gente está numa fase muito complicada. Ela chama isso, né, numa fase de determinismo tecnológico, né, em que Sim. a gente vive uma etapa em que as pessoas antes, né, 20 anos, 30 anos atrás, não conseguiam imaginar onde nós estamos, e agora a gente não consegue imaginar não ter essas Perfeito. máquinas. O que eu acho muito interessante dessa segunda parte é que, por mais que ela tenha repetido vários conceitos da primeira parte que ela foi construindo, Uhum, ela ajudou, com o panorama histórico que ela trouxe, a ir elencando essas etapas de determinismo, colocando como as big techs, principalmente, vendem essa ideia do determinismo tecnológico. Porque uhum. é essa questão. Antes, há 5 anos atrás, você já não conseguia não marcar uma reunião avisando todo mundo por e-mail copiado Uhum. e começando. Não, na verdade, 5 anos atrás a nuvem já era algo bastante comum. E falando que a ata tá na nuvem, por exemplo. Ou ter um documento compartilhado em nuvem que todas as pessoas podem editar simultaneamente, né? O time pode editar simultaneamente. E a partir daquele ponto, você não tem como voltar. Se você voltar, é como se você estivesse indo para as cavernas. Exatamente. Só que aí a confluência e a mediação, essa mediação parcial, ela só tem como ser melhor solucionada, ela só tem como ser otimizada. E aí entra naquela questão de que tudo na vida da gente passou a ser uma grande otimização, né? É como se a gente fosse um bando de aplicativo com um monte de atualização saindo o tempo inteiro. Que é É. onde entra exatamente as Big Techs provendo soluções para mediar quaisquer situações, literalmente, quaisquer situações do nosso dia a dia. O maior do maior problema, a Big Tech vai te dar uma solução melhor, mais limpa, mais eficaz, e a partir do uso dela você não tem como voltar. Você só tem como continuar agarrado a esse tipo de... É uma forma de governo, né? Não é mais uma forma nem de mediação. Hoje já é uma forma de governo. Você não tem como voltar porque os próprios governos estão rendidos em muitos fatores, em muitas escalas, ao potencial que essas Big Techs têm de fornecer aplicativos e funcionalidades e N informações. Então, moiou pra gente, né? A gente chegou num ponto. É que, falando do mercado de trabalho, falando do trabalho, é muito fácil de entender como a tecnologia influencia e ver a facilidade que é, né? A questão da pandemia, do home office, toda a facilidade que veio com isso. Quando você transporta isso para uma conversa da vida social e da vida pessoal, é aí que a gente começa a ver que realmente tem problemas. Então, o que ela comenta, e eu acho que realmente é muito interessante é perceber que houve uma época em que a tecnologia era criada para resolver um problema, né? Então, o e-mail veio aí, uma tecnologia criada para resolver um problema. Hoje, a gente tem mudanças sociais acontecendo por causa da tecnologia, né? Ela Sim. não foi criada para resolver um problema, ela foi criada simplesmente e aí ela mudou uma estrutura social. Um exemplo disso é, por exemplo, o dinheiro. Quem anda com dinheiro físico hoje? Hoje você Nossa, paga a sim. conta pelo relógio. Um Real. negócio meio Power Rangers. Isso Então, é assim, maneiro. isso é maneiro, eu Isso é concordo. muito maneiro. Eu ando na rua, a pessoa falando no relógio, assim, eu acho Aham. muito louco. Pena que os jovens não conhecem Power Rangers, porque essa é uma ótima referência, porque a gente tá vivendo hoje. Mas, assim, não era necessariamente algo que a gente necessitava. Ninguém tava pedindo para pagar as contas pelo relógio. Sim. Mas a tecnologia veio, e aí as pessoas, assim, bom, é mais fácil realmente, eu saio na rua só com o relógio, eu já vou lá e já pago, tá tudo certo. O celular é a mesma coisa. Hoje eu saio na rua só com o celular. Se não me roubarem, é assim que eu pago as contas. Então, assim, não era um problema que existia. Não era um problema a gente pagar as coisas com dinheiro, um cheque, ou sei lá, uma transferência. Mas veio a tecnologia, e não que ela tenha criado um problema, mas ela deu uma alternativa que foi rapidamente adotada
E hoje é meio que a única. Você não Sim. consegue mais passar um cheque. Ou se você passar o cheque, você vai ser visto como maluco. É o que você Real. falou, das cavernas mesmo. Qualquer solução que não seja tão eficaz, e parte da eficácia é a forma como essas grandes empresas têm escala para implantar, porque a Uhum, implantação desses sistemas depende de escala. Como sim. são poucas empresas que detêm esse poder de escala, qualquer solução torna-se meio que inviável, porque é isso, você bota uma solução ali, só que você está falando que você precisa de mais tempo para poder solucionar aquele problema com essa solução proposta que você deu. E aí vem uma Big Tech da vida, vem uma grande empresa de comunicação, uma grande empresa do setor de pagamentos, junto com um sistema todo informatizado, e fala: beleza, mas eu te entrego isso aqui amanhã, você vai poder jogar pro seu público aí, que você vai crescer 300% em um ano, e vida que segue. É. Aí você tá falando de quem quer lucrar mais com uma solução, né? Exato. Houve uma época em que a tecnologia era criada a pedido da humanidade para resolver problemas e hoje ela é criada à revelia do que a gente, Exatamente. do homem. Então resta a se adaptar, porque chega um ponto de não retorno, chega um ponto em que ou você se adapta ou você não vai ter esse serviço. Então a gente está num ponto em que realmente as big techs elas controlam muitas das nossas interações sociais e pessoais, pura e simplesmente porque a gente não tem mais opção. A gente não consegue estabelecer alternativas, e as alternativas que aparecem não são competitivas a nível de mercado, né? Verdade. E governos não vão competir também. Não vão querer competir Não tem porque, como. porque os bancos de dados, né, que são cruzados são justamente com as Big Techs. A parte de servidor, de aluguel de servidor, de um monte de coisa, são contratos com Big Techs que detêm o espaço físico para que isso esteja armazenado em grande escala. Por exemplo, botando o nosso país aqui, que é um grande país com muita gente, pô, bicho, tu guardar dados, informações de N setores governamentais que a gente tem acesso, de 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, isso exige uma estrutura, assim, fenomenal. À medida que a digitalização do mundo, né, foi crescendo, isso não aconteceu pra cá, principalmente por ser um país de terceiro mundo, sacou? Imagina na Índia, por exemplo, fazer um bagulho desse. 1,5 bilhão de pessoas. É. E é aquela parada. Países, eu acho que foi um ponto muito interessante do livro, né? Talvez um dos poucos pontos interessantes da terceira parte, já me adiantando um pouquinho. Quando a China tenta fazer, existe uma questão autoritária em relação a isso também. Mas não tem outro jeito, né? Mas exato, você fica tentando manobrar formas de encontrar soluções, porque, lendo o que a gente leu nesse livro, países que se fecham pro Google, pra Meta, pra Amazon, eles não estão errados não, mano. É Nem um assustador. pouco. Mas aí a gente fica pensando assim, muitas das críticas que eu vi a esse livro como um todo é que, ele é muito... Ele só vê o lado ruim da tecnologia, ele só tá olhando pra essa questão de, né, terrível e tudo mais. E aí você falou da pandemia, e eu acho que é uma boa maneira da gente pensar assim. Ela cita também que existem usos positivos da tecnologia. Saúde, por exemplo, é um deles. Demais, sim. A questão da saúde móvel, né? Os avanços que a gente teve de saúde móvel, principalmente durante a pandemia, essa questão de você utilizar informações, históricos, que antes não eram guardados por ninguém, e agora você pode ter históricos que os médicos podem analisar ao longo do tempo. Isso melhora, né, na teoria, a oferta de saúde. A OMS criou o Observatório Mundial de Saúde Eletrônica, né? Então, assim, é uma tendência que está vindo aí. Então, os dispositivos também podem ajudar muito a diminuir o acesso, né, o custo do acesso à saúde. Durante a pandemia, teve muita consulta que era feita online, Sim, né? sim. Isso é super positivo, acho que todo mundo pode ver isso. Aí tem o outro lado, e é isso que ela está trazendo. O outro lado é que, à medida que você libera seus dados, né, que você entrega seus dados para alguma empresa que vai fazer essa mediação, alguma empresa que está de olho nessa mediação, você perde o controle deles. E aí, enquanto a gente estava lendo, saiu no UOL, eu não sei se você viu, a matéria sobre as farmácias, que elas, toda vez que Sim. você vai comprar alguma coisinha na farmácia, ela pede o seu CPF
ela consegue ver se você tem ela pede seu plano de saúde, se você tem ou não, e aí você dá a informação, porque eles dizem que tem um desconto se você tiver um plano de saúde, aí eles vão olhar qual desconto que seu plano de saúde dá. O que a gente descobriu, né, o que o UOL, lendo essa matéria do UOL, é que as farmácias vendem essa informação para os planos de seguro. E era muito engraçado, porque quando você é CLT, você tem pela empresa, né, um plano também. E eu raramente dou meu plano nas farmácias. E eu vira e mexe recebo e-mail de empresas oferecendo seguro de saúde. E eu nunca tinha sacado como que eles me achavam, porque eu não falo de plano de saúde, eu já tenho pela empresa, eu não preciso pagar extra por isso. E aí, lógico que veio a sacada, dependendo do que você vai comprar na farmácia, se é muito caro, eles falam que tem descontos assim interessantes para você dar a informação. E aí, na hora, você faz a conta e fala: bom, beleza, meu CPF é esse e meu plano de saúde é esse. Para você ter acesso àquele desconto que talvez faça uma diferença considerável. E aí é muito doido, porque quando essa matéria veio a público, na hora eu salvei, né, pra ler ela toda e trazer ela aqui pra gente, porque é literalmente o que a Xoxana fala. É o lado bom, que ninguém pode negar que tem um lado positivo, né, da saúde eletrônica, do acesso à sua informação, unido com o lado ruim, que é completamente ridículo, que são as farmácias ganhando dinheiro vendendo a informação das pessoas. As farmácias viraram um hub de coleta de dados. Quanto que você imaginar que isso ia acontecer? É doideira, né, cara? Eu imagino que, pô, isso numa cidade grande, que aqui, por mais que seja uma seguradora, né, um seguro de saúde, mas aqui onde eu vivo é um ovo. Todo mundo se conhece desde muito tempo. Eu compro remédio na farmácia que o dono tá atendendo lá. Eu moro aqui há 21 anos. É o mesmo dono que tá lá no balcão. Então, cara, nesse tratamento interpessoal, o cara saber o que tá pegando mais ou menos é comum. Agora, quando isso chega no teu e-mail, é uma parada desesperadora. É bizarro. E na esteira disso, teve um post do Davidson Nicozzi, que escreveu Colonialismo Digital, em parceria com Walter Lippold, que ele tava falando exatamente sobre isso. Só que, assim, a disparidade de preço, o tamanho do desconto, é uma coisa absurda. Ele tinha que comprar um remédio de pressão, ou é um remédio de pressão, se eu não me engano. O desconto, se ele entregasse os dados dele, CPF, plano de saúde, ele pagaria, tipo, R$25. Se ele não entregasse os dados, ele pagaria 100. É exatamente isso. Você tá comprando os dados da pessoa sem ela saber o que você tá fazendo, que é um absurdo, porque a farmácia não te diz que é isso que eles estão fazendo. E aí entra numa coisa que a gente falou no segundo episódio, que é quem pode bancar não entregar esses dados. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Quem pode pagar os 100 e não entregar os dados? Não é qualquer um. Então a gente já tá aí colocando uma limitação nos mais pobres, que vão ser obrigados a dar o dado, porque de R$25 para R$100, numa casa que, sei lá, ganha um salário mínimo, uma mãe solteira, por exemplo, é muito dinheiro. Dinheiro demais, cara. 75% de desconto num remédio, simplesmente para você dar seu CPF. Provavelmente custa R$25 mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. Esses remédios, principalmente esses remédios, eles são muito baratos de se produzir. É. O grande lance é a informação. Eles querem a informação a qualquer custo. E não é só isso, né? São sistemas biométricos, né? Tanto de digital, sistema de verificação de olho, de face. Tudo isso meio que tem um preço que vai ser transformado em alguma oferta, sabe? É como se você estivesse sendo vendido, cada pedaço seu estivesse sendo constantemente vendido. Isso é muito Esse caso das farmácias fica muito lúdico, Sim. porque a gente tá falando de dinheiro real, mas todo o resto a gente não vê a troca. A gente só entrega. A gente só entrega. Só que ainda assim, né? Não para de chegar por SMS, não para de chegar por e-mail, não para de chegar nas redes sociais. Grandes ofertas imperdíveis que a gente... E isso assim, essas grandes ofertas é a ponta do iceberg, né? O que chega pra gente através dos dados. Porque ainda tem a questão de como esses dados são trabalhados em conjunto para explorar a questão da predição, para você vender uma certeza de um produto, para você vender uma tendência. E aí a exploração do seu gosto, da sua subjetividade tá ali. E ela fala isso no livro em relação à questão de como o Facebook foi se metendo em contabilizar os likes, né? Um like já dizia milhares de informações que eles conseguiam conectar do seu perfil para gerar mais ofertas, tematizar um banco de dados que fosse, né, qualitativo para um cliente específico.
E aí vai chegando nos casos que envolve a política, né? Principalmente da Cambridge Analytica. Sim. Mas é meio que realmente um padrão de coleta, um padrão de retirada que vai afetando a própria forma como a gente é constituído enquanto indivíduo, né? Ela trabalha na modulação da individualidade de cada um. Isso é muito, muito doido, assim, é muito esquisito ver esse processo acontecendo e, me repetindo, em como ela coloca essas etapas, né? Desde o começo até chegar no momento do corte do livro, que é 2018, 2019, ali onde o processo está muito avançado. Em 20 anos a parada evoluiu, assim, de uma maneira absurda, virou um Godzilla maluco, assim. Tem uma história na publicidade que é muito famosa, que é sobre como se fez com que as mulheres começassem a fumar, né? Se eu não me engano, foi a Philip Morris que chegou para os marqueteiros e falou: olha, metade da população do mundo não fuma, eu tô perdendo dinheiro. Se só homem fumar, para mim é um problema. E aí montou-se toda uma campanha para incentivar as mulheres a fumar, pegando muito na questão da individualidade, do seu empoderamento, usando as palavras, obviamente, da época, né? A gente tá falando aí, se eu não me engano, 1950. Aproveitando essas questões pessoais, que na verdade eram sociais, né? Da mulher ser um indivíduo por vontade própria, sendo um cigarro. E deu muito certo, na verdade. Deu muito, muito certo. E virou aí um estudo de caso. Ou seja, você vender um produto usando uma emoção não é uma coisa nova. Uma coisa muito antiga, na verdade. Inclusive, assistam Mad Men, que é muito boa para falar sobre isso. Mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é um nível mais profundo. Não é só que as empresas usam a nossa emoção, é que agora elas começam a influenciar essa emoção para o bem ou para o mal. Porque também pode ser, um exemplo que ela deu que eu achei muito pesado, é uma empresa influenciar uma reação negativa a um produto concorrente. Que isso é muito maluco na minha cabeça. Sim. Isso é maluco. E é o que acontece na política, né? Você cria uma reação negativa ao concorrente político também. É muito maluco quando você coloca isso num produto. É insano completamente. É, completamente. E a grande questão é você vender algo muito próximo da certeza. Então, De que a pessoa vai comprar, né? Ela vai consumir. Exato. Ela vai ter sucesso naquele ramo, sabe? Eu acho que isso é uma parte porque você não tem mais margem de erro. E talvez isso explique muito de como o preço das coisas inflou, sabe qual é? Porque paga-se muito caro para você poder ofertar alguma coisa, porque você tá comprando uma certeza, tá comprando algo absoluto. Assim, é uma parada que não admite risco e para você ter mais certeza do que o outro, você precisa ter uma coleta de dados melhor. Tipo, é uma coisa que vai se consumindo de uma maneira muito, muito rápida, muito virulenta. É quase epidêmico o negócio, assim. E de repente a gente tá nessa teia disso. Tipo, a farmácia tá fornecendo dados seus para seguro e você fica nessa. Como é que eu vou fugir disso aqui? Como é que vai adiantar eu ir pro meio do mato, jogar meu celular no meio do rio, quebrar tudo, não ter antena, não ter TV, sabe? Não. Ninguém consegue viver assim. Se você precisar de um medicamento, você vai ter que comprar onde? Ah, e medicamento o quê? Pô, pega a erva lá e faz. Testa, tá ligado? Entendi. Tá ligado a orelha de pau? Então, pega uns orelhas de pau, mete, faz uma infusão ali com os matos do quintal e vê se dá certo. E vê se dá certo. Isso, vê se dá certo. Essa questão ela chama de engenharia comportamental. A gente falou de trabalho e vida pessoal, né? Que a gente tem meio que duas réguas diferentes quando a gente olha para os dois, né? No trabalho, a tecnologia ela é muito, muito bem-vinda e resolveu um monte de problema. Na vida pessoal, a gente começa a ver aí essas linhas complicadas. Ela também traça esses paralelos entre governos e empresas privadas. Que se a gente descobre que um governo está metido com engenharia comportamental a ponto de mexer na emoção das pessoas para votar de certa forma, né, nesse tipo de influência, ia ser uma loucura, ia ter protesto, as pessoas iam à rua, porque é uma ditadura, não sei o quê. Mas quando a gente está dizendo que são empresas privadas que fazem em nome do lucro para poucas pessoas, porque realmente é um lucro é uma cadeia de lucro muito, muito específica,
não existe essa mesma revolta. A gente entende como um fato da vida. Realmente, eu vou entrar no Instagram e eu vou ver a mesma maldita propaganda todos os dias até eu comprar esse produto. Sim. E não tem problema nenhum com isso. É assim que a vida é. E eu acho que nesse ponto, quando ela fecha esse círculo de pensamento, a gente volta para a primeira parte, onde ela contextualiza como o pensamento neoliberal tomou conta do centro do Uhum, capital, principalmente dos Estados Unidos, e isso foi descendo para as Américas, para os países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo, como preferirem definir, mas como essa ideologia radical de que o acionista sempre deve ter o maior lucro possível a uhum, qualquer custo, foi gerando pensamentos que, em escala, foram colocando esses super ricos acima de qualquer coisa, inclusive acima do Estado, acima das leis que conformam as nossas relações sociais. Eu acho que ela consegue fechar bem esse ciclo, né? De como essa informação pequena sai, ou várias informações pequenas saem, e vão gerando essa assimetria de poder cada vez maior. E como nesses últimos 20 anos, a partir do capitalismo de vigilância, essa assimetria se tornou um abismo ainda maior. O que já era um grande abismo tornou-se algo ainda mais abissal. E tende a ser pior ainda, né? Não alivia, porque a certeza só quem vai poder comprar é quem tem muita bala para poder comprar. Esse é um produto muito caro. é, Estados já estão tendo dificuldade de manter isso. Estados com todo o sim. seu poderio, com tudo que. Estado que emite moeda, né? Faz a parada toda. Já tá tendo dificuldade de fazer. Então, é aquela parada. A gente tá personalizando essas lideranças. A gente não tem conhecimento sobre essas lideranças. A gente não sabe quem é o Hal Very, a gente não sabe quem é o Bezos, a gente não sabe quem é o Eric Schmidt, a gente não sabe quem é o Larry Page, a gente não sabe quem é o dono da Microsoft. Sacou? Que eu sempre esqueço o nome. Uhum. Bill Gates. Bill Gates. A gente não sabe quem é esses caras, mas a gente está depositando na mão deles, na mão do dono do Santander, na mão do dono de uma petrolífera gigantesca que pode ter acesso a informações privilegiadas. Os sheiks estão entrando nessa conversa porque eles não estão, além de ter petróleo pra cacete, eles não têm preguiça de gastar dinheiro com nada, né? Tanto que pagaram o Neymar que acabou de se lesionar. 420 milhões pro Neymar ficar lesionado. Então eles Mas é podem. que tem o. Não, é que tem o navio lá, né? Ah, é, o Navy. O Navy vai ter aí agora em dezembro, então ele tinha que também ter tempo para Verdade. se recuperar para festa, né? Verdade, verdade, verdade. Nosso capitão aí vai precisar Isso. desse tempo. De Mas toda é a isso. força. Mas na verdade é isso. Tipo, os estados estão começando a ser subjugados por essas pessoas que produzem esse produto, esse mercado específico de informação, que Uhum. delimitam, que delineiam gostos, que delineiam atividades, que delineiam setores inteiros de mercado a partir do que eles conseguem coletar. É absolutamente bizarro, né? Mas é isso. Aí a gente entra na última fase do livro. Ela passa um tempo considerável diferenciando o poder instrumentário do totalitarismo digital. Uhum. Eu diria um tempo longo demais fazendo essa diferenciação. Porque, É, de fato, fica claro o que ela está querendo dizer, né? Ela diz que o instrumentalismo, essa questão da substituição das relações pessoais por máquinas, né? Que é isso que a gente está falando aqui esse tempo todo, que cria esse novo tipo de poder, basicamente, que é o que você falou. Os estados estão sendo subjugados pelas big techs. E de uma forma muito, quase que parece uma forma orgânica, quase que parece natural. Ah, é óbvio que a gente vai confiar na Microsoft, mas não vai confiar no governo. Porque já existe, sempre existiu esse pé atrás com o governo, né? As pessoas. sim. É histórico isso. Então, quando vê uma empresa para fazer a mesma coisa que um governo totalitário faria, ninguém vai questionar. Porque também a gente não vê todos os detalhes dessa troca, né? A gente só vê um pedacinho. E esse é o grande problema. Mas o que ela diz é que os novos capitalistas hoje são os que têm esses meios de modificação comportamental. Então, são os Zuckerbergs da vida, os donos do Meta, esse povo todo que você citou aí. Eles são os que hoje a gente colocaria como os novos capitalistas, os donos do meio de modificação comportamental. Ainda existem, obviamente, os donos do meio de produção. A gente ainda tem toda essa parte do capitalismo, mas a gente está falando de uma evolução aqui para o mundo digital, vamos dizer assim. Sim. Justo falar assim? Então, eu acho que esse ponto aqui, o terceiro capítulo, na verdade,
ela tentando entregar importância sociológica e filosófica à tese que ela criou. Uhum. Que é aqui Isso. onde ela coloca as referências de filósofos, de sociólogos no nível hard. A gente pode resgatar lá no primeiro capítulo, onde a gente ficou muito focado no verbete, e você Uhum. tinha citado que existia um certo incômodo em relação a colocar, tipo, o nefasto capitalismo de vigilância. A linguagem mais pesada, isso. Sim, Inflamatória, acho que foi a palavra que eu usei. sim. E assim, é o que eu tava falando, mantenho a posição no primeiro episódio, só que eu acho que é interessante observar que aqui, nesse ensaio que ela propõe, que é o trabalho da vida dela, seguramente, ela quer compreender um recorte teórico, um recorte epistemológico no que é o capitalismo. Então a gente entendia o capitalismo de uma forma, e a partir, Uhum. e a partir das big techs, a partir da transformação dos dados, a gente passa a entender o capitalismo de outra forma. Isso que ela defende. Justo. E aí é que eu acho que quando ela começa a tentar justificar isso, o que já está justificado nas duas primeiras partes, Uhum. tranquilamente, mas quando ela tenta dar essa base filosófica e sociológica, eu acho que ela começa a tentar puxar de lugares que às vezes não estão nem dentro da conversa, sacou? Fica solto. Filosoficamente, Concordo. fica solto. E isso me levou a acreditar, já antecipando alguma parte do meu argumento aí, de que o capitalismo de vigilância, ele não é um recorte epistemológico. Ele tem as suas particularidades, porque esse livro ressalta todas elas, Uhum. mas, como disse Evgeny Morozov, ainda é capitalismo. Exatamente. É uma forminha de capitalismo, mas ainda é o capitalismo. Eu acho que tem mais um recorte importante para a gente trazer para essa conversa, que eu pensei muito agora nessa terceira parte, enquanto eu lia, que é a versão americana do mundo. Exato, sim. Ela vê o mundo, quando ela defende a questão do indivíduo, né, da vontade de cada um e da questão, né, de como essas empresas influenciam e podem mexer com o seu eu, né, que ela usa muito isso, ela está pensando numa ideia de individualidade que é incrivelmente americana. O indivíduo acima de tudo. Perfeitamente. E aí, eu acho que cria-se um problema, basicamente, aí de interpretação, e a gente tá vendo isso, sabe onde? Nessa questão dos voos de resgate de nacionais em Gaza. Os Estados Perfeitamente. Unidos mandou o avião, mas os americanos pagam. Ele te tira da zona de guerra, mas você tem que pagar a passagem. Que é diferente, por exemplo, do approach brasileiro, que está indo lá resgatar agora outros nacionais da América do Sul. Então, existe essa questão de como de um indivíduo não ter, ou da vontade do indivíduo estar acima da sociedade também, que é uma coisa muito americana. Então, quando você chega nessa parte do livro, em que ela defende o eu a todo momento, eu acho que fica. Chegou uma hora que eu olhei e falei assim: mas o eu vai fazer o quê? O que o eu quer? O que eu quero tem que ser mais forte do que tudo? Tem a minha decisão de vida, ela tem que estar acima de decisões que podem ser benéficas para a sociedade também, porque eu quero assim, porque é isso que o americano molda na cabeça Sim. das pessoas. O individualismo americano ele está muito acima da sociedade. Tanto que essa questão da segunda emenda, de você poder ter armas em casa ou portar armas na rua, essa conversa toda ela é baseada no livre-arbítrio, na questão de direitos individuais. Sim. A questão de direitos sociais, da sociedade, do seu papel na sociedade, ela não coloca em discussão Nenhum momento. em nenhum momento. E isso atrapalha a promoção de uma solução, porque Porque tem que ser social. tem que ser social. E mesmo que É. você eleja, né, representantes, muitas dessas soluções passam por plebiscitos, passam por reivindicações sociais que saem de núcleos de bairro, de núcleos municipais, de núcleos comunais, para poder avançar. Sabe qual é? Não é só a minha vontade é soberana, mas é Uhum. como essa vontade vai ser organizada, porque você não vive sozinho. Exatamente. Ela fala que as pessoas precisam se levantar contra as big techs, mas ao mesmo tempo ela dá tanta ênfase no eu que é quase como se eu não quisesse usar as big techs, eu devo ter esse direito. Mas peraí, como é que eu trabalho? Como é que eu Exato. vivo? Como é que, se a sociedade em conjunto não decide isso, é muito mais difícil. Por isso que eu acho que a gente teve essa conversa também no começo. Por isso que eu acho que o papel de legislação do legislativo e do jurídico é muito importante aqui, porque o papel do Estado é proteger a sociedade, mesmo quando ela não quer ser protegida, Exato. não é? E também é na legislação, nessa parte
né, de você ver na magistratura, é onde você reconhece os limites do teu próprio Estado, né? A gente, como um Estado ocidental, uma república federativa baseada num liberalismo burguês, a gente tem certas limitações que estão impedindo, nesse momento, da gente conseguir se organizar efetivamente para conseguir travar o avanço dessas big techs. A gente só consegue ver um espectro maior e pensar de maneira um pouco menos individual, um pouco mais coletiva, se a gente tiver essa ciência, né, de que as determinações dessas big techs, elas são sociais, e a influência delas estão fazendo mal a um corpo social inteiro, a países inteiros, a comunidades inteiras. Elas estão se alastrando dessa forma. Se a gente só colocar o nosso direito ao esquecimento, o nosso direito a não utilizar uma big tech na frente, a gente tá só... Na verdade, vai ser inútil, sacou? É uma briga inútil. Exatamente. A briga do cara que não quer ter as suas notícias sobre dívidas no buscador do Google é legítima pra ele, óbvio, né? A nível individual é muito legítimo. Mas, no final das contas, é inútil. Quantos processos similares foram perdidos? E isso mudou? Qual brecha é isso? Assim, existe alguma jurisdição que permitiu com que outras pessoas entrassem em processos conjuntos, alguma coisa do tipo? Pelo menos no livro a gente não tem esse recorte, né? Então, não. É como se fosse uma questão muito inerente a um poder individual, né? Se eu sonho, eu posso, e se eu posso, eu consigo. Exatamente. E isso leva a uma outra questão, para mim, que é muito importante, porque ela repete algumas vezes ao longo do livro uma volta ao capitalismo industrial, porque lá tinha a regra dos 5% e que as pessoas tinham acesso às coisas, como se isso fosse dado pelo Henry Ford, sacou? Existe uma idealização aí de Ford como um bom capitalista, como se existissem bons capitalistas e maus capitalistas, assim, o que é um pouco estranho também. Sim. Eu não vou nem falar da ligação do Ford com nazistas, mas só pensando no histórico trabalhista dos Estados Unidos, a gente viu isso aqui no Mastodonte, cara. Os Estados Unidos é um polo de avanços trabalhistas gigantescos, com sindicatos gigantescos, com normatizações, com histórico de luta anarquista comunista também gigantesco. Sabe qual é? Que foi simplesmente macetado pela história e ninguém fala mais. Na época de Ford, muitos dos avanços que promoveram esse estado de bem-estar, entre aspas, dos trabalhadores, os trabalhadores ganhando melhor, tendo mais vantagens, podendo consumir, também veio da luta de trabalhadores para que isso acontecesse, sacou? Exatamente. Isso não pode ser ignorado. Não existia uma liberdade plena de trabalho. Que é isso, mano? O cara pagava para usar o tempo das pessoas para produzir. O mundo não gira dessa forma, sabe? Isso é uma leitura, inclusive, muito errada de Durkheim e o fato social, que ela usa tanto durante o livro. Então, assim, eu achei que nesse terceiro capítulo ela começa a expor uma idealização de mundo e de fatores que é bem complicada e bem triste pra terminar o livro, velho. Eu achei 100% desnecessário. Essa terceira parte. Pra mim, se não tivesse, o livro ainda teria um pouco... Ele tem seu peso, né? A gente teve aí 2 episódios que eu acho que a gente discutiu muita coisa importante, muita coisa que deve ser discutida. Sim. Não vamos negar isso. Perfeito. E aí, a segunda parte um pouquinho menos. Essa terceira parte, pra mim, que fica muito claro como ela vê a questão do indivíduo, dessa maneira americana de enxergar o indivíduo, que eu comecei a problematizar algumas coisas, porque tem coisas que o indivíduo por si só não adianta. A gente já perdeu muito do espaço. E tem essa questão de que o que é melhor para a sociedade neste momento. E isso tem que ser mais importante em algum momento. Isso tem que ser discutido. Então, é o que você falou, ó. A gente falou da Índia, 1,5 bilhão de pessoas. Se digamos que chega uma Big Tech lá e trabalhe com o governo para levar a saúde para essa 1,5 bilhão de pessoas. Em troca disso, as pessoas têm que ceder os dados dela de saúde para essa Big Tech. É uma conversa complicada. Muito, cara. Muito complexa. Mas é um benefício para 1,5 bilhão de pessoas ter acesso a uma saúde que talvez elas não tivessem? É. Então eu acho que ela não coloca na balança essas questões que são tão importantes, que é quando que a necessidade da sociedade tem que estar acima da minha.
E aí, fugindo dessa conversa, ela dá a entender que eu simplesmente posso começar uma revolução processando o Google. Sendo que a gente mesmo falou que tem processo do Google rolando há 10, 15 anos. Os processos duram muito tempo. As revoluções não podem durar tudo isso. E esse antitrust que aconteceu agora, foram 10 semanas de julgamento, até onde eu consegui apurar, deu água também, que seria o maior julgamento da história do Google aí. As chances são muito, muito baixas do governo conseguir fazer uma coisa. Sabe? Pois é. Eu acho complicado, e é por isso que eu acho, por exemplo, o capítulo da China tão comprometedor pra gente chegar nessa conclusão. Porque ela simplesmente começa a falar do sistema da China, do sistema Sésamo, né? Alguma coisa assim, de uma avaliação social. Sesame Credit, uma coisa assim, isso mesmo. E a reportagem que tá lá no anexo é muito boa, é muito maneira pra elucidar esses pontos. Eu recomendo todos que leiam. E, cara, no final do capítulo ela vira e fala assim: mas não adianta eu querer falar da China porque eles se organizam de uma maneira diferente da nossa. Mas por que a China fez? A China colocou interesse social, claro, acima do indivíduo. Claro. Só que então ela não consegue analisar. Ela não consegue analisar porque ela não conhece nada da China, pô. Então pra que você vai escrever 40 páginas de China? E por que citou? Exatamente. Por que citou, então? Poderia concordo. ter funcionado isso com um parágrafo, tranquilamente. Concordo. Eu acho que dá uma derrapada nesse final. De novo, né? Não diminui o impacto das conversas que a gente teve. Eu acho que é um livro muito importante para ser lido, porque levanta muita coisa. Assim, a gente mesmo foi descobrindo muita coisa à medida, e vendo as coisas, assim, vendo o nosso relacionamento com as redes e com, né, esses equipamentos de uma outra maneira. Eu definitivamente tenho prestado mais atenção em algumas coisas. Isso é positivo. Sim. Mas eu também não consigo deixar de pensar no americanismo da coisa, do indivíduo acima de tudo. E discordar disso. Para mim, isso não faz sentido. E não é assim que a gente vai lutar contra as Big Techs, definitivamente. Perfeito. Eu acho que a saída é jurídica, legislativa, regulamentação, controle do governo. Eu acho que tudo isso tem que ser discutido de uma forma que não seja binária, né? Que é normalmente o que acontece. Sim. Então eu acho que a conversa indo por esse caminho é a gente aprender ou entender como as vias públicas podem nos apoiar numa necessidade de defesa contra as Big Techs. E eu acho que é esse o caminho. Pessoalmente, é isso que eu tirei do livro, basicamente. Eu vou deixar mais 2 comentários negativos aqui, porque eu gosto de ser implicante. Manda ver. Mas tem uma parada que me chamou muito a atenção, e isso me atrapalhou muito na hora de pesquisar as coisas, porque isso joga uma nuvem em cima das fontes que ela joga. O livro é muito bem referenciado. Tem pelo menos umas 100 páginas de notas onde ela tira as reportagens. Verdade. Pra mais. Pra mais, é. Mas algumas informações ficou uma nuvem, porque ela faz algumas inferências, e eu anotei aqui uma parada que ela disse, num parágrafo. Lembre-se de que Eric Schmidt, da Alphabet Google, provocou um alvoroço em 2015, quando, em resposta a uma pergunta sobre o futuro da web, disse: a internet vai desaparecer. O que ele de fato queria dizer era: a internet vai desaparecer no grande outro. História do grande outro também. O grande outro esquece. Aí ela meteu o Orwell no meio, foi uma doideira. Também não precisava. Não precisava. Mas esse tipo de inferência joga uma nuvem em cima do que o cara disse, porque ela tá supondo que o cara quis dizer uma coisa. É uma interpretação, Sacou? Isso não tá materializado na entrevista dele. Ela poderia muito bem dizer, falando que o comportamento da internet que vai desaparecer é justamente o comportamento de uma internet que vai ser tão comum, tão inevitável. Entende o teor das 2 coisas? Ela joga contra a própria teoria dela e contra o próprio estudo, porque ela tá fazendo uma inferência de pensamento no cara, mano. Isso torna a interpretação de muita coisa muito nebulosa nesse sentido. Sim. Isso já tá na terceira parte, que é a parte mais problemática. E a outra parada, pra ela formular uma teoria, né, um corte epistemológico, ela tem que jogar o jogo dela, né, fazer essas inferências, fazer a questão da adjetivação. Só que ela começa a falar que Marx era um utopista baseado no Manifesto Comunista. Tá. Só que Marx, como socióloga, ela deveria saber, né? Ela sabe disso, mas ela tá jogando o jogo dela. O problema todo é que Marx, a principal obra de Marx é o estudo do Capital, pô. Sacou? A principal obra de Marx é o estudo do Capital. O principal legado de Marx para a filosofia e para a sociologia é o materialismo histórico, que é uma ferramenta de análise do que existe, não do que
pode vir a ser do que eu gostaria Então que não dá para fosse. transportar porque é hoje, né? Não dá para você pegar o que ele analisou e falar, Marx Não. diria que... Ela, realmente. assim, a referência que ela pegou foi de uns caras que colocaram Marx como utopistas, é o Manuel... Alguma coisa vai estar nas referências e tal, depois eu coloco. Mas a grande questão é que o Manifesto Comunista é um panfleto político. O panfleto político tem palavras de ordem, sacou? Qualquer partido político deveria ser considerado utopista a partir da visão dela, porque nenhum cara que é político vai parar na porta de uma fábrica e vai falar assim, não, vamos aqui discutir a teoria da moeda pra gente poder entender o que criticar lá na frente. Não, você vai entregar um panfleto que vai ter alguma regulamentação e vai tentar arrastar essas pessoas pro seu lado. Então, confundir um panfleto político com uma utopia é uma parada muito complicada, sabe? São inferências, assim, que vão pesando na hora de você fazer uma análise mais séria sobre o recorte que ela promove no capitalismo, sabe qual é? E essa parte do Marx eu acho que ficou muito pesada, porque, né, o cara escreveu o Capital. É por isso que eu acho que a crítica do Morozov a ela, ou na verdade a esse termo, capitalismo de vigilância, que assim, Sim, você pode chamar do que for, ainda é capitalismo, exato. é muito pertinente, porque ela tenta meio que criar como se fosse uma coisa completamente nova, completamente... Há uma estrutura de poder diferente, quando na verdade não é. Sim. Né? A gente ainda tá falando de muita gente produzindo muita coisa para o ganho de poucos. E é real. Perfeito. A Alphabet tem 2 donos. Isso a aí. Meta tem um dono. A Microsoft tem um dono. Então, assim, é um cara que tá recebendo. Tem os acionistas, mas tem um dono. Então, eu acho que a gente não pode esquecer, e eu acho que essa crítica do Morozov é muito boa, que é, chame do que você quiser, ainda é capitalismo. É o capitalismo se adaptando ao mundo de hoje. Sim, e com certeza esse livro mostra que nós devemos ter muito cuidado ao analisar o que está acontecendo hoje. Também, sendo capitalismo, não significa que a gente vai olhar com os mesmos olhos do século XVIII, século XIX e século XX. Exatamente. Ele tem determinações muito próprias no tempo, e a gente como blogueiros oficiais... Só falta os influenciadores. A gente tem que olhar isso de uma forma, mas principalmente a galera que tá pesquisando e tá olhando pra isso não pode só determinar que isso é o capitalismo de sempre e pronto. Não é. É diferente. As coisas estão se movimentando. É um mercado relativamente novo, tem 20, 25 anos aí. E tá produzindo mudanças assustadoras no mundo, sabe qual é? E explorando as coisas de um jeito diferente. Mas... dentro da leitura que eu fiz, e que acredito que seja a mesma que a sua, continua sendo capitalismo. E... o bom e velho. O bom e velho, né? O bom e velho numa cara nova. É igual o Vampiro Lestat. Referências. Passa centenário, entra centenário, ele tá sempre ali com a mesma carinha. Isso ele aí. só se adapta aos momentos. Mas vampiro é uma boa analogia pra capitalismo também. Com certeza. Tanto que o filme do Pinochet tá aí, né? Exatamente, olha só. Olha isso. Muitas dicas. Plots, né? Plots e plots. Maravilhoso. Muito bom. A gente é o próprio Rebeca dos podcasts. Meu Deus. Pô, que isso, tu virei uma máquina. Pois bem, a gente encerra essa série. Nesse terceiro episódio, a gente tá trabalhando para ter um 4º episódio com um conteúdo extra. Vamos ver se dá certo, porque envolve uma entrevista que a gente quer fazer. Estamos aí correndo atrás. E aí trazer uma opinião de alguém que tá aí imbuído nessa conversa de uma outra maneira, né? Espero que dê certo, e aí vocês vão descobrir daqui 2 semanas com o episódio novo, 4º episódio, se vai sair ou não. Senão a gente tenta colocar algum conteúdinho a mais aí pra vocês. Não esqueçam que os links e todas as referências que a gente soltou aqui, tudo que a gente citou, artigos, a gente leu textos teóricos, a gente leu uma porrada de coisa, inclusive filmes que a gente recomenda, tudo que tem a ver com esse tema de capitalismo de vigilância vão ter aí, vai estar aí na bibliografia que a gente criou para essa série. No geral, é isso que eu diria. Leia o livro, mas pesquise bastante coisa, assim. Leia, eu fui fazendo isso à medida que eu fui lendo. Eu lia, aí eu vi uma coisa interessante, eu ia pesquisar na internet. Foi um livro que levou muito tempo para ler, né? A gente tem 800 páginas do livro, mas acho que tem 200 páginas só de notas. Mas isso aí. Tem muito conceito, tem muita coisa que ela joga, que se você simplesmente aceita sem cutucar um pouquinho, eu acho que pode ser um pouquinho complicado. Então, o legal da gente ler também é questionar o que a gente está lendo, pro bem ou pro mal, e descobrir
né? E chegar por nós mesmos onde a gente quer chegar. Mas é um bom livro, no geral. Sim, sim. Eu acho o seguinte: primeira e segunda partes, extremamente interessantes. Muito Concordo. boas. Enfim, aparece um pouco dessa idealização do indivíduo supremo, essas coisas assim, mas é onde ela explica a teoria dela pro capitalismo de vigilância. Terceira parte, completamente desnecessária. Concordo. Pode Concordo. pular mesmo, não leia. Dá o livro como lido sem ter lido a terceira parte. Pra mim tá de boa. É isso. Mas conta pra gente, se vocês já leram o livro, se vocês têm interesse nesse tema. Eu sei que é um assunto muito complexo, mas também é um assunto que a gente vive e está sendo analisado ao mesmo tempo, né? Então tem sido muito interessante acompanhar o tanto de conteúdo, de material que está saindo sobre o capitalismo de vigilância, esse momento que a gente vive agora, social, jurídico, de todas as formas, assim. Tem coisa pra caramba. E acho que, no geral, encerramos o capitalismo de vigilância. Encerramos, cara. Que jornada, né? Que jornada. Doideira. Foi maneiro, foi Rapaz, que maneiro. loucura. Mas foi uma boa escolha. Eu gostei da série, gostei de ter lido o livro, gostei de ter trabalhado na série. É sempre legal trazer séries que cutucam um pouco a mente um pouquinho mais do que só. Será que ela tá morta de verdade? Será que ela é só um fantasma atrapalhando a vida da nossa protagonista? Entendeu? É um livro que te faz, né? Te leva a outros momentos. Você tem que avançar em alguma coisa na vida, né? Que a gente Exato. conseguiu. Tá certo. Pois muito bem. Temos episódio? Temos um episódio, pô. E tchau. Tchau.